Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Esta é a nossa live Orais Sem Cessar. Eu sou o pastor Anderson e vamos iniciar orando hoje, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Senhor, nós te louvamos por mais um dia, por mais esta oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra e orar uns pelos outros. Abençoe-nos agora no estudo da tua palavra, também nos momentos de oração. Obrigado por cada irmã, cada irmão aqui presentes. Abençoe-os em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus lhe abençoe muito. Então hoje nós temos um restinho dos versículos de ontem, né? O versículo 43 do capítulo 9 de Atos. Depois nós veremos Atos 10. Então, Atos 9, 43. Atos 9, 43. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Então, ontem eu falei um pouquinho sobre o curtidor, hoje eu quero falar um pouco mais, né? Ontem eu fiz apenas uma introdução. A questão é o seguinte, o curtidor de couro, nesta época, há até uma discussão se era uma profissão que de fato deixava o curtidor ritualisticamente impuro. Então, há alguns que defendem que, por causa do contato que ele tinha com animais e com o cadáver dos animais, ele ficava ritualisticamente impuro, então ele não podia participar de atividades religiosas. Outros diziam que era uma profissão meio que desonrosa, que as pessoas não olhavam com desconfiança, mas que não era impura, dito os ditames lá dos religiosos à época. Mas, de qualquer maneira, seja uma religião que seja uma profissão que deixava o indivíduo curtidor cerimonialmente impuro ou não, o descaso social para com o curtidor era muito grande. O Dr. John Stott, comentando este texto, ele vai pela linha de que sim, além de todos os prejuízos que esta profissão trazia, também deixava o indivíduo cerimonialmente impuro, de maneira que ele não podia participar das atividades religiosas. Tá? Então, podemos ficar com o Dr. John Stott e o comentário que ele faz do texto. O que acontece? O curtidor tinha que lidar com o cadáver do animal, com entranhas, com fezes, enfim. E a maneira que também ele ia usar os produtos para curtir o couro, tudo isso gerava um odor muito grande. O curtidor, com o passar do tempo, ele ficava muito mal cheiroso. Aquele fedor ia grudando no seu corpo, né? Então ele não conseguia se desvencilhar do mau cheiro, não importava o banho ou o tratamento que fazia. Então esse era um grande problema do curtidor. Era uma profissão extremamente necessária, porque o couro animal era a base de muitas coisas, né? E não só o couro bovino, tá? Então aqui havia quem curtisse o couro suíno também. É mais um problema, né? Lidar com um suíno, um animal ritualisticamente impuro para os judeus. De qualquer maneira, um curtidor vivia sempre à margem da sociedade, era marginalizado. Um judeu, vamos colocar como um fariseu, que se julgava o santo, o escolhido, o puro, o melhorzão, né? O bacanão. O fariseu provavelmente nunca iria na casa de um curtidor ou receberia um curtidor de couro na sua casa. Tamanha era esta situação do mau cheiro que era uma das raras ocasiões em que a mulher poderia divorciar. Porque num primeiro momento ela não era aconselhada por ninguém a se casar com um curtidor. Mas como ela iria conviver, partilhar da mesma cama e aquele mau cheiro gigantesco, depois de um tempo de casada, ela poderia pedir divórcio. Então, é uma situação assim muito excepcional para a situação da lei judaica nesta época. De qualquer maneira, Pedro fica hospedado, não poucos,
muitos dias em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão. Poxa, a gente tem uma quebra de um tabu aí gigantesco, tá? Então, eu não sou muito simpático à teologia da libertação por causa do seu viés político, ideológico e filosófico. Mas o que a teologia da libertação traz de boa, no sentido de um olhar social, isso é positivo. O que é a teologia da libertação, que começa lá na década de 60, 50, né? Muitos só veem Frei Beto, Leonardo Boff, mas grandes protestantes estiveram na base da teologia da libertação. Rubem Alves, Dr. Richard Shaw, né, e tantos outros aqui, a gente poderia citar uma inúmera lista. Mas a teologia da libertação tem de ruim o viés e a ideologização filosófico-política. Exclui essa parte. Mas a interpretação social que ela faz, o olhar sobre os pobres, os marginalizados, os esquecidos é fenomenal. É algo que realmente era uma lacuna na teologia na década de 50 e 60, especialmente no Brasil. Há um livro chamado De Dentro do Furacão, do Dr. Richard Shaw, é tremendo, né? Assim, é fantástico. O Dr. Richard Shaw, apesar de ser norte-americano, foi professor no seminário de Campinas, né, nesse período, e daí, na época da ditadura militar, ele foi exilado, né? Ele voltou para os Estados Unidos, porque se falava em doar cesta básica na década de 60, era tido como comunista e tinha que fugir do Brasil, né? Você não podia pensar, você tinha que ser idiota, né? Que se você pensasse um pouquinho nessa época, ou criticasse, você tinha que ir embora do país, né? Que você tinha que bater continência e dizer amém. Então houve sim uma ditadura, isso é óbvio, né? É só olhar para a história. Mas, enfim, deixa a questão política para lá. Quero dizer que Pedro quebra, então é teológico, é bíblico, esse tabu dos marginalizados. Ele ficou hospedado na casa de um homem, não sei se esse Simão era casado ou não era, se era, com certeza a esposa dele dormia com um prendedor no nariz, ou era uma mulher muito santa, que o amava apesar do mau cheiro. E o próprio Pedro, que sabendo dessa situação toda de mau cheiro, etc., escolhe estar na casa deste homem, marginalizado, excluído, visto com desconfiança. Se cerimonialmente impuro, como defende o Dr. Stott, não participava das atividades no templo, não participava das atividades na sinagoga, ou seja, é um miserável de um fedorento. Essa era a ideia que os religiosos da época tinham. E Pedro vai e fica na casa dele. Isso é muito importante para a gente. Isso é muito importante. Isso é incrível, tá? A maneira que o evangelho chega sem fazer acepção de pessoas, para ricos e para pobres. Ou seja, o reino desconstrói aquela ideia de classes sociais. No reino de Deus, ninguém deve ser julgado pela sua classe social. Ninguém deve ser olhado ou visto ou ter preferência sobre o outro. Ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, japoneses e alemães, judeus e árabes, no reino de Deus, são meros seres humanos, pecadores, salvos imerecidamente pela graça de Jesus. Ponto final. Então, isso é maravilhoso, né? Se há algo que é inclusivo, se há algo que traz pessoas, que quebra essa barreira com o outro, é o Evangelho. E Pedro ficar hospedado na casa deste homem assim, para mim esse versículo 43 já seria o suficiente para a nossa meditação de hoje, porque é tremendo. Que Pedro Pedro é o principal dos apóstolos, vamos colocar nesse primeiro momento, que ele é proeminente no livro de Atos. E ele vai lá para dizer, olha, eu estou aqui na casa de um curtidor. O evangelho rompe todas as barreiras. Cuidado com o preconceito. O evangelho, a salvação, é para todo tipo de pessoas. Deus alcança o coração de todos e todas, de quem Ele quiser. Nós não temos um critério nosso. Deus não está preso ao nosso filtro de quem é salvo e quem não é salvo. Deus salva pessoas, não salva estereótipos de pessoas, não salva classes de pessoas. Deus salva pessoas. E diante dele, somos todos igualmente miseráveis pecadores. Então, por isso que ficar na casa do curtidor é tão importante, tá? E vamos então agora a outra coisa espetacular, né? Eu queria gastar tempo, uma hora com vocês, para nós falarmos sobre esses aspectos mais sociais do mundo antigo, de como funcionava a Palestina, né, como que era o funcionamento da sociedade
nessa época, para vocês conseguirem fazer os contrastes que tem entre a literatura bíblica e os costumes e a cultura. Jesus vai na contramão de tudo, os apóstolos vão na contramão de tudo. O cristianismo sempre é contra a cultura. Eu estranho o pessoal que abraça muito o discurso do mundão aí, seja de um lado, seja do outro. O evangelho sempre é contra a cultura. Sempre foi, porque o reino não se enquadra em nenhum padrão filosófico, ideológico, partidário e de homens, porque é o reino de Cristo. Não tem dois senhores. Jesus é o Quírios, ele é o Senhor deste reino. Então, quebrou um tabuzão, hospedado na casa do curtidor. E agora mais um tabu, o centurião Cornélio, romano. Atos 10, de 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Cesareia é uma cidade marítima, assim, maravilhosa, vamos botar aí de 60 a 80 quilômetros de Jerusalém, cada um bota uma distância, a gente tem que aproximar, né? Mas um pouco distante de Jerusalém, mas próxima a Jope, próxima à cidade aonde Pedro estava, ali uns 30 e pouco quilômetros, 40 e pouco quilômetros, sei lá, cada um dá uma distância, né? Cesareia é muito importante. Lógico, Cesareia por causa de César, né? Um tributo ao imperador romano. A cidade era muito bela e tinha um porto muito importante. O porto de Cesareia foi construído pelo rei Herodes o Grande, lá aquele rei Idumeu, que não era judeu, que mata as criancinhas lá quando os magos não voltam para informar onde Jesus estava. Então era um maluco, né? Mas sabia fazer grandes obras, edificar grandes coisas, né? E fez um belíssimo porto em Cesareia. Também é chamada Cesareia Marítima por alguns, né? Porque tem outras duas Cesareias, tem Cesareia de Filipe também, né? Mas essa Cesareia é a Cesareia do Mar, Cesareia Marítima, cidade portuária, grande, e era a sede do governo romano, era a capital administrativa da Palestina. Então, os governadores romanos, os procuradores romanos, os prefeitos romanos tinham a sua residência oficial em Cesareia, até pela praticidade do porto e tal. Alguns estimam que nesta época a cidade já tinha mais de 100 mil habitantes. Poxa, para o padrão de 2.000 anos atrás, uma cidade com mais de 100 mil habitantes era gigantesca. Tinha um complexo e moderno, à sua época, tratamento, não digo tratamento, né? Ele recolhia o esgoto. Então havia dutos de esgoto que mandavam o esgoto para o mar. Então ele passava por baixo da cidade, né? E o esgoto era derramado no mar. Então, sabe, coisa assim espetacular. Ela tinha os famosos aquadutos, uns falam aquedutos, enfim, vinha água por gravidade, né? Por uns negocinhos que eles iam fazendo lá para a água vir. Então a cidade era muito boa. Então era a capital administrativa de toda a região da Palestina, onde o Império Romano se estabeleceu ali. Então os poderosos romanos que vinham ficavam em Cesareia. E lá um centurião. Centurião é um oficial do exército romano, um capitão, né? Podemos dizer que um centurião é um capitão que tem sob o seu comando 100 homens. Por isso que ele é centurião. O centurião é o capitão de uma centúria de 100, né? Então, o Cornélio, centurião, capitão, tinha 100 homens a seu comando, né, para o combate. E o seu destacamento, né, a sua centúria de 100 homens, pertencia à corte chamada italiana. Uma corte variava de 5, 6 até 10 centúrias, né? Então, uma corte poderia ter até 600 soldados, né? Até 6 centúrias. Mas aí é complexo, né? Você tem vários documentos históricos com dados aproximados, né? Mas a corte é como se fosse um núcleo maior, um destacamento, um regimento do exército, né? O batalhão maior que ele pertencia e até nominada, né? Italiana. Depois alguns documentos vão até identificar de fato que houve esta corte itálica ou italiana registrada em documentos antigos. Olha que interessante, Lucas, o historiador, quer detalhar. Então ele quer fazer florescer detalhes, porque nós estamos entrando aqui no ápice da redação, no ápice literário da narrativa de Atos, desse livro que quer ser histórico nos seus modos antigos, que é exatamente essa salvação que vai para os gentios.
Cristo salvando os gentios. Toda aquela promessa do Antigo Testamento, Deus restabeleceria o tabernáculo caído de Davi, ou seja, a salvação vindo aos gentios. Ele quer construir algo maravilhoso de maneira redacional. E então ele é muito detalhista, né? Ele identifica a cidade, identifica o Cornélio, identifica que ele é centurião, até a corte em que os homens dele estavam vinculados, né? A quem o cuidava dele. E vai tecer elogios agora a este Cornélio. Cornélio vem de córneos, né? Pode ser da ideia de chifres, que nessa época estava ligada à força, né? Então, um homem forte, um homem perseverante. O termo Cornélio, né? Poderia ser traduzido assim. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A hipótese mais provável é que Cornélio era um prosélito, ou seja, um romano, um estrangeiro que tinha aceitado, tinha aderido à religião judaica, o monoteísmo, adoração ao Deus Adonai, Yahvé, enfim, o Deus dos judeus, mas que não estava totalmente inserido na comunidade judaica, porque para isso ele teria que passar pela circuncisão, uma série de outros estabelecimentos que havia. Era tão difícil um gentil se tornar de fato um judeu, participar religiosamente da comunidade judaica, que o cara desistia no meio do caminho, né? O negócio era complicado. Muito provavelmente Cornélio não era circuncidado, então vamos dizer que ele tinha aderido a esta religiosidade judaica, ao estudo da lei, da Torá, né, a instrução de Deus ao seu povo, seguia alguns costumes dos judeus, acredito que sim, o principal deles o temor ao Deus único, né, monoteísmo, mas penso que não havia reciprocidade da comunidade judaica para com Cornélio. Pode ser que pelo seu cargo, pela sua posição militar, havia certa tolerância da comunidade judaica a ele para não criar nenhum problema político ou mesmo para tirar vantagem disto. Mas o importante é o coração desse cara aqui. Se ele era ou não era membro da igreja, se ele era ou não era batizado, se ele era ou não era dizimista, se ele tinha ou não cartãozinho de membro, ele era um cara piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. A configuração familiar nesta época era patriarcal. O chefe, né, o patriarca, chamado o pater familias, ele, quando aderia a uma religião, toda a sua casa aderia compulsoriamente. Então, não tinha muita escolha, né? Então, essa ideia de querer fazer uma coisa, e piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, num primeiro olhar, assim, isso não tem nada de... não, é normal, ele era o pater familias. Então, à medida que ele aderia ao movimento religioso, a casa toda também tinha que aderir, tá? Então, ele e toda a sua casa é um pleonasmo, na verdade, né? Uma coisa... Enfim, se o pater familias assume uma religião, todos aqueles que são seus domésticos, da sua família, escravos, serviçais, etc., aderiam também à sua religiosidade, os da sua casa. Óbvio que os seus soldados não, tá? Isso é uma questão. Por isso, família dentro da casa, o termo oike, né, que é usado aqui para casa, então no seu âmbito familiar. Mas, provavelmente, do que eles haviam aprendido e visto de religiosidade, e pela sinceridade do coração de Cornélio, ninguém fazia forçado. Eu acredito que havia, de fato, uma voluntariedade, né? O homem era bom, é o que a Escritura está dizendo, era piedoso e temente a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele era liberal, ele tinha um soldo interessante, né? Vamos dizer que tinha um salário de capitão, então recebia, era oficial, tinha as condições mínimas para se manter e até certo conforto financeiro. Óbvio, né, que diante das outras patentes e cargos políticos, mas enfim, era bem situado, vamos colocar desta maneira. Mas ele não era ganancioso. Tinha um aspecto que o texto quer exaltar, que ele era liberal, ou seja, o dinheiro que ele tinha, ele distribuía. Ele distribuía. Era alguém que tinha
esse dom, vamos dizer, esse dom, essa sensibilidade cristã de partilhar aquilo que vinha de Deus. E orava, né? Então, falar que ele era piedoso e orava também soa a mesma coisa. Óbvio que um indivíduo piedoso vai orar. Ou seja, alguém que tinha diálogo constante com Deus, alguém que estava buscando um relacionamento com Deus, mas ainda lhe faltava algumas coisas, alguma compreensão. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, hora nona, 3 horas da tarde. Era um horário comum que os judeus tiravam para orar nessa época. Então, às 3 horas da tarde, orando. Então, se ele observava esses horários comuns de oração aos judeus, então, mais ou menos, o guia dele era o costume judaico, talvez farisaico, da religiosidade, apesar de não estar inserido na comunidade, né? Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, então ele teve uma visão, né? Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Fica estranho subiram para a memória diante de Deus, né? A construção do texto é meio complexa, mas é simples assim. Deus tomou nota dessas coisas bacanas que você tem feito aí. As tuas esmolas, orações, ou seja, a tua vida de alguém temente, de alguém reverente. Deus tomou nota, né? Fez um memorial disso aí. Então, Deus tomou nota, Deus tomou conhecimento. Né? Deus sabe e isso lhe está gravado ali. Né? Essa é a ideia que Deus anotou. É conhecida de Deus esta tua vida devota, piedosa, liberal, de ação e assistência social e etc. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Sobrenome não é essa ideia de sobrenome que nós temos hoje, tá? Né? Patronímico, etc. Antigamente a pessoa era identificada às vezes pelo lugar de onde ela era ou pelo filho de quem, né? Então Simão, sobrenome aqui poderia melhor ser traduzido por apelidado, cognominado Pedro, apelidado de Pedro ou cognominado Pedro, né? Temos que Jesus deu esse pseudônimo para ele aí, né? Esse apelido Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, mais uma vez o Simão, curtidor, e mais uma vez Lucas colocando e dando ênfase nisso. Está na casa do curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. É óbvio, né? Ele precisava de água, não pouca água, né? Então, provavelmente, a água do mar ali e até a maneira de dissipar os resíduos, para ele era mais interessante que a casa próxima ao serviço, o serviço tivesse esse escoamento e uso de água do mar, né? Um curtidor no mar ali. Pode ser, não, uma hipótese. Senão você acha que é casa na praia, já acha que o cara dá até uma ideia diferenciada. Não é, mas pela conveniência da água, muito provavelmente. Versículo 7. Logo que se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos, 2 dos seus funcionários da casa, e um soldado piedoso, olha só, dos que estavam a seu serviço. É importante chamar um soldado piedoso, porque daí faz quase que um refrão, né? Quase que uma combinação com o próprio Cornélio também era piedoso. Então esse soldado muito provavelmente seguia a religiosidade de Cornélio, tá? Para deixar bem claro que ele não estava dando uma ordem. Vai lá e faz isso ao meu serviço, ou eu sou o capitão e você tem que me obedecer, soldado vai atrás desse Pedro. Então, ou seja, ele escolheu o soldado que também compartilhava da sua fé, para dar uma ideia de que o soldado vai voluntariamente, enfim, é bacana isso. E também uma justificativa, né? Por que agora desvio de função, ao capitão mandando o seu soldado fazer uma coisa fora do batalhão, sabe esse tipo de coisa? Então, parece-me que há um cuidado em Lucas. É um soldado piedoso. A ideia vai espontaneamente, porque ele compartilha da fé. Ele acredita com certeza naquilo que Cornélio lhe contou. Versículo 8. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, eles foram atrás de Pedro, né? E depois nós temos a continuação do texto,
que nós estudaremos muito provavelmente amanhã, que daí nós tivemos a visão de Cornélio, e agora nós vamos ter a visão de Pedro acerca da conversão. Então, essa conversão de Cornélio está num âmbito importantíssimo dentro do livro de Atos dos Apóstolos, que marca a inauguração, né, a oficialização da conversão de um gentil. Então, isso é maravilhoso, né? O capítulo 10 de Atos, ele é estratégico e é importante, e talvez aquele pequenino sumário de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra. Então, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, essa ideia da salvação chegando aos gentios. Então, aquele pequenino sumário pode ser o pequeno sumário de todo o livro de Atos dos Apóstolos, mas essa culminação dos confins da terra é muito importante para Lucas. Parece-nos que Lucas está criando progressivamente, né? Assim, vai escalando para chegar no topo, para que esta salvação, esta conversão de Cornélio, esta inauguração da conversão dos gentios, essa universalização do evangelho, seja o ápice da sua obra, do seu escrito, né? Então, muito importante termos esse olhar teológico também dentro da literatura. Ele constrói a narrativa de maneira que a conversão de Cornélio, que vai acontecer, a visão de Pedro, etc., seja assim, algo extraordinário dentro da sua redação. A salvação chegou até nós também somos gentios, nós também fomos alcançados por uma graça que não estava destinada somente a um povo, né? Destinada a todos aqueles que são povo de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. Então, que essa lição de Cornélio nos abençoe e nos instrua. Então, vamos para os momentos de oração e amanhã a gente continua com a visão de Pedro, mas uma visão malucona de Pedro, né? Vamos estudar amanhã. O primeiro pedido que aparece aqui para mim é da nossa irmã Letícia. Ela pede oração pela Maria Iderna, que está em estado grave na UTI, e por seu filho Leonardo e irmã Maria de Lourdes. A Denise, ela pede oração por ela, está com uma dor lombar muito forte, que ela não consegue ficar em pé. Pela sua família, especialmente pela saúde da sua mãe, da sua sobrinha e pela saúde da Juraci Rausch. São os pedidos da nossa irmã Denise. A nossa irmã Dusa pede oração pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, para que tenham sabedoria para tomar decisões. Amém. Diácono Osni pedimos as misericórdias de Deus a todos que estão adoentados e pedimos oração por todas as famílias. Agradecemos a Deus por poder aprender de sua palavra através das lives, também por capacitar e dar bom ânimo ao nosso pastor Anderson. É só pela graça de Deus, pela capacitação de Deus, né? Por mim mesmo, nem para nada servia, né? Nem para bucha de canhão. A nossa irmã Leonilda pede oração pela ID. Ela ainda continua, né, em estado crítico. Os médicos já deram um parecer muito negativo para a família, então imagina toda a família deve estar sofrendo muito, né, com a possibilidade da perda da querida ID. E a nossa irmã Solange pede oração por ela, pela sua família, pelos seus amigos, né, pela sua saúde, está com dor nas mãos e cabeça. Então nós vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela vida da nossa irmã Letícia, do presbítero Ricardo, de toda a sua família. Em especial, pedimos pela saúde da Maria Iderna, em estado grave na UTI. Abençoe também o seu filho Leonardo e a sua irmã Maria de Lourdes,
por este momento difícil, a apreensão que estão sentindo. O Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da Maria Iderna. Cremos que o Senhor tem poder para reverter o seu quadro de saúde. É o que nós pedimos, ó Pai. Sabemos que sempre é feita a Tua vontade, mas nós pedimos. Nós somos pequenos e falhos, mas o nosso desejo, enquanto seres humanos, totalmente dependentes de Ti, é vermos a Maria Iderna curada, recuperada, de volta ao convívio com a família. E neste tempo, ó Pai, que o Senhor conforte, console, dê força ao Leonardo e à Maria de Lourdes. Senhor, abençoe a Denise, essa dor terrível que ela está sentindo na lombar. Que o Senhor restaure a sua saúde. Abençoe também a Manu, o Marcelo. Cuida de toda a família dela, da sua mãe, da sua sobrinha. Também abençoe a Juraci Rausch. Derrama bênção sem medidas, ó Pai, suprindo as suas necessidades, livrando-os de todo o mal. Cuida, abençoa, fortalece. Que a Denise fique bem, ó Pai, essas dores passem, para a honra e glória do Teu nome. Pai, abençoe a nossa irmã Duza, abençoe toda a sua família. Intercedemos pelo Brasil, por esta grande nação e por todas as autoridades constituídas, ó Pai. Que haja temor do Senhor no coração de todos eles. Pai, que eles reconheçam que só estão ali no cargo porque o Senhor foi misericordioso e lhes deu esta possibilidade. Então, que eles governem para a honra e glória tua. Dê sabedoria para toda e qualquer decisão, seja do legislativo, do judiciário ou do executivo. Abençoe também, ó Pai, o período eleitoral que iniciaremos nas eleições municipais, para que votemos, ó Pai, com os conceitos bíblicos em nosso coração. Que jamais vendamos o nosso voto ou nos deixemos levar por qualquer discurso irreal ou sermos enganados. Dá-nos sabedoria, ó Pai, no voto municipal que teremos daqui a alguns meses. Pai, abençoe o diácono Osnia, nossa irmã Valéria, toda a sua família, abençoe a sua mãe, as suas irmãs, abençoe também a mãe, a família da Valéria, derrama bênção sem medida sobre todos e todas, ó Pai, amigos e amigas, todos que estão ao redor do diácono Osni, abençoe todos os seus clientes também, ó Deus, abençoe no seu serviço, sempre em movimento, sempre no trânsito, livra o Osni de todo mal, de todo acidente, guarda-o na entrada e na saída, Pai, sustentando a vida do teu servo. Deus, tenha misericórdia de todos que estão doentes, todos que precisam da tua misericórdia, que o teu amor e a tua graça, ó Pai, esteja sobre a vida de todos e todas. Deus, abençoe a nossa irmã Diomar, abençoe o seu filho Alexandre e toda a sua família. Pai, nós intercedemos pela vida da Léo, pela vida do presbítero Max, da Hannah, da Ellen, do Fernando, do Max William e da Ana. Abençoe toda esta família, ó Deus. Abençoe o Max no novo projeto, em seu trabalho. Guarda-o, livra-o, dê sabedoria. Que ele prospere, ó Pai, para honra e glória tua, essa nova empreitada. Seja um instrumento do Senhor nesse novo projeto que desenvolverá. Pai, colocamos diante de Ti a vida da Aidi, que está passando por esse momento tão fragilizado em Tua saúde. Colocamos ela nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor faça a Tua vontade. Faça o que for melhor para a Aidi. Cuida da família que está sofrendo, que está apreensiva, nesse momento difícil em que os médicos já tiraram esperanças. Pai, eu sei que se for da Tua vontade, o Senhor milagrosamente pode curar a Aidi, reverter o seu quadro de saúde. Mas seja feita a Tua vontade, ó Pai. Nós pedimos pela restauração dela. Nós colocamos diante de Ti. Pai eterno, abençoe a Solange, abençoe todos os irmãos e irmãs lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, abençoe toda a família e amigos da Solange, em especial a sua saúde, essa dor que ela está sentindo nas mãos e na cabeça, que ela fique bem, que essa dor passe. Restaura a saúde da Solange, ó Pai. Tenha misericórdia da vida da Solange nesse momento de dor, momento de saúde fragilizada. Pai eterno, nós intercedemos também pela vida do nosso irmão Silvio, que o Senhor restaure a sua saúde, guarde-o diante do acidente doméstico que ele sofreu, abençoe a Bernadette, abençoe toda a família, todos que estão cuidando do Silvio, que ele fique bem rapidamente, ó Pai, e que não fique com nenhuma sequela deste acidente. Toma o Silvio nas tuas mãos e guarda a saúde dele. Pai, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live, o Senhor sabe das suas necessidades, que o Senhor atenda segundo a tua vontade, em nome de Jesus.
Amém. Então vamos mandar uns abraços, tá? Se você está nos assistindo, dê um oizinho aí, né, para a gente poder enviar um abraço para ti. Então, boa noite, Carmelito Zimmermann. Um grande abraço para ti, para sua esposa Marina. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua família. Boa noite, Marisa. Um grande abraço para ti, para o presbítero Ádio. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela sintonia. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Boa noite, Marília. Boa noite, Denise. A Marília que nos trouxe agora, né, as canções, às 19h30. Bênção de Deus. A Denise que faz o contracanto lá, né? Fica muito bonito. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana. Família abençoada, são membros da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Seu Dino, dos presbíteros mais antigos, foi reeleito, né? Seu Dino, vai. Seu presbítero emérito logo, né? Que Deus abençoe muito, viu, seu Dino? Um abração. Boa noite para Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema. Boa noite, Rose Andrade. Boa noite, Rogério Andrade. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, seu Osias. Um grande abração para o senhor, para a esposa. Boa noite, Dulce Leia Pereira, nossa irmã de Itapema. Boa noite, Denise. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Manu. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço. Boa noite, Solange. Um abração para ti. Bastante saudade de vocês aí em Xanxerê. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Que Deus lhes abençoe. Forte abraço. Boa noite, Valmira Silva. Acho que a Valmira é irmã da Valéria, né? Seja bem-vinda, que Deus lhe abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite para a Marília fala tia Duza, né? A tia Duza Romeiro. Que Deus abençoe, viu? Nossa irmã Duza, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Deus lhes abençoe também. Um grande abraço. Boa noite, Diomar. Boa noite, Alexandre. Que Deus lhes abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. São os nossos tios, né, lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Que Deus abençoe muito, viu, tia Fi? Um abração para a senhora e para o Chico. Quando aliviar essa pandemia, vem de novo aqui, viu, tia Fi? Traz o Chico. Para a gente fazer umas comidas bem boas aqui. Bastante lugar bacana para a gente visitar. Se Deus quiser, essa pandemia vai acabar logo. Para a tia vir, o Chico vir também, a gente divertir bastante. Bom, às vezes o Facebook não mostra todos os comentários. Às vezes você manda boa noite, aparece só depois que termina a live. Então não fique triste caso eu não tenha dito o seu nome, tá? Às vezes realmente não aparece aqui nos comentários. Que Deus abençoe muito a sua vida, você que está assistindo, né? Sei que a nossa irmã Antônia sempre curte o vídeo. Deus abençoe, irmã Antônia. Deus abençoe todos que estão assistindo e todos que vão assistir depois. Nós vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Então amanhã, se nós formos ter um encontro dos jovens, nos vemos no domingo. Se não tivermos o encontro dos jovens, nos vemos amanhã com a continuação do nosso estudo em Atos. Então, até breve.